Sempre é muito bom estarmos estudando a palavra de Deus, orar. Querido Deus, graças a ti damos, Pai, e pedimos entendimento e sabedoria em tua palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou ler Romanos 2, verso 1 a 15, né? Portanto, és indesculpável o homem quando julga quem quer que seja, porque nos que julga aos outros, a si mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena, né? Então aqui Paulo está dizendo, né, que é indesculpável o homem que julga quem quer que seja, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano julga o outro. Por quê? No que julga os outros, a ti mesmo te condena. Então, quando está julgando os outros, a si mesmo está condenando, pois eles praticam a mesma coisa que aquele um que está condenando, que estão condenando, né? Então, eles praticam as mesmas coisas, né? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, né? Então, só Deus pode julgar, né? Porque aqui Paulo está dizendo que bem sabemos, né? Que o juízo de Deus, né? É segundo a verdade que pratica tais coisas, né? Então, só Deus pode julgar o ser humano. Tu, o homem, que condena ou que pratica tais coisas, faz o mesmo. Pensa que te livrará do juízo de Deus? Então, o ser humano que condena o outro e eles praticam a mesma coisa que eles, né? Eles estão pensando que vão se livrar do juízo de Deus? Tá muito enganado, vão ser julgados também, né? Ou desprezai a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento, né? Então, o ser humano ele despreza, né? Ou despreza a riqueza, né? E a bondade, e despreza a riqueza, despreza a bondade e a tolerância, a benignidade, ignorando que a bondade de Deus não leva ao arrependimento, né? Mas segundo a tua dureza do coração, é impertinente, acumula contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, né? Mas segundo a dureza do coração do ser humano, né? Que é impertinente, acumula contra eles mesmos, né? Para o dia da ira, né? Então ele vai acumulando ali a perversidade no coração para o dia da ira, né? E da revelação do juízo, que é o dia do juízo de Deus, quando Jesus voltar aqui, né? Do juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu entendimento. Então o juízo de Deus vai retribuir cada um, né? Do seu próprio entendimento. Então, cada um que tem um entendimento sobre a lei e os mandamentos de Deus, ali vão ser julgados. A vida eterna aos que perseverando faz o bem, procurando a glória, honra e incorruptibilidade, né? Então, a vida eterna é para aquele que persevera, fazendo o bem, procurando a glória de Deus e honra, né? Mas a ira e indignação ao faccioso que desobedece à verdade e obedece à injustiça. Então, a ira é para aqueles que são facciosos, né? Aqueles que desobedecem à verdade de Deus e obedece à injustiça. Em vez de guardar os mandamentos de Deus, fazer aquilo que Deus manda, faz tudo ao contrário, né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Então, tribulação e angústia virão sobre a alma do homem, sobre o ser humano, né? Que nós sabemos que a alma é o fôlego de vida, né? Virão sobre o ser humano. Aos judeus, primeiro, e também aos gregos. Então, virão sobre todos os homens da terra. Não é só judeu. Também aqueles que são judeus e aqueles que não são. A glória, porém, e honra e paz, todo aquele que pratica o bem. Então, Paulo está dizendo aqui que é honra e glória, né? Para aquele que pratica o bem. Ao judeu, primeiramente, e depois o grego, aqueles que não são judeus. Porque para com Deus não há exceção de pessoa. Tem gente que fala, a lei só era para o povo de Israel, só para o judeu. Não é verdade. Aqui está dizendo que Deus não tem exceção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, todos aqueles, né, que pecaram sem lei, que foi antes de Jesus relembrar os mandamentos ali no Monte Sinai, né, eles vão ser julgados também, sem lei. E perecerão. E todo que com lei pecaram, mediante a lei, também serão julgados. Então, quando a lei ali foi relembrada, foi nos dada, então ali perante a lei, ali
todos pecaram e perante a lei ali todos serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificado. Então aqui, né, porque o princípio, né, de ouvidores da lei não são justos diante de Deus, não são justos, mas o que pratica hão de ser justificado. Então não é justo, mas quando nós praticamos a lei de Deus, nós somos justificados. Quando, pois, o gentio que não tem lei procede na natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Por que o gentio? O gentio é aquele povo que não guarda os mandamentos de Deus, né? Então aqui está falando que quanto ao gentio que não tem lei, procede da dureza de conformidade com a lei. Não tendo, serve ele de lei para si mesmo. Então quando ele não guardando a lei serve eles mesmo como a lei para si mesmo, né? Este mostra a forma da lei gravada no seu coração. Quem é que a forma da lei gravada no seu coração? Naquela época, Deus deu na pedra. E nós agora guardamos os 10 mandamentos no nosso coração. Testemunhando-lhe também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando seus defendendo, né? Então aqui está dizendo, né, que este nos mostra a norma da lei, que é gravado no nosso coração. Nós temos que levar no nosso coração, lembrar todo dia, todo momento. O testemunho também e a consciência e os seus pensamentos são mutuamente acusados, né? Então a consciência e os pensamentos são acusados ou defenda-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com seu evangelho. Então Deus, ele vai nos julgar conformidade o evangelho, né? Que nós todos temos a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Deus e pregar realmente aquilo que está na Bíblia e guardar os 10 mandamentos, né? É muito interessante o livro de Romanos, nós vamos aprender muito, eu vou agradecer. Querido Deus, te agradeço pela oportunidade de estudarmos esse livro e de aprender um pouco mais todos os dias, em nome de Jesus. Amém.